Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente nesse tempo final, em favor de todo o povo de Deus, em toda a América Latina e no mundo todo. E te mantenha sempre assim, jovem e forte, até que tu obtenhas todas as promessas correspondentes a esse tempo final. Uma saudação também ao reverendo Andrés Cruz Gallegos, na congregação lá que pastorei em Vila Hermosa, todos os irmãos lá dos diferentes lugares também, que estão presentes ali. E o nosso irmão Andrés já terminou o auditório, e já na terceira, a terceira parte também já está concluída. E agora está usando o do centro. Ele tem um do lado direito, um do lado esquerdo. E tudo isso, ainda assim ele disse, vai ficar pequeno também. E logo já estaremos por lá, visitando todos esses lugares. E quando isso já esteja nessa etapa, ele me falava, quando já esteja nessa etapa, as coisas vão se realizar em outra etapa no programa divino, do qual estejamos orando, para que Deus guie tudo e seja Ele quem se mova em tudo, e não nos adiantar e nem atrasarmos, mas fazermos tudo conforme a coluna de fogo está nos guiando. O Espírito Santo no meio da sua igreja, como foi no tempo de Jesus, guiando, e depois o vemos guiando aos apóstolos, depois os 7 anjos mensageiros. Veja, é sempre Deus operando no meio do seu povo, com os seus instrumentos, o qual Ele envia de era em era. Portanto, ele sempre dizia, estejam preparados em todos os lugares, tenham seus telões, tenham seu bom som, porque tudo começa em uma forma progressiva. E veja, já estamos nos começos e já bastante adiantado nessa terceira etapa, o qual vai antes dos milagres, porque os milagres vão depois da palavra. Não vai primeiro os milagres e depois a palavra. Portanto, Deus está realizando uma obra conforme ao seu projeto. Não pode se colocar ali uma bomba em uma casa se ainda não está o teto para colocar a roseta, nem os cabos, nem nada. Tudo vai em um processo para depois colocar e enroscar ali a trava na roseta. Portanto, estejamos orando para que Deus continue orando como está fazendo, todas as etapas correspondentes ao 7º selo. É o flanjo. Assim que o meu desejo é cumpri-las todas. E para isso, Ele me enviou para cumprir tudo aquilo para o qual eu fui enviado. Igual vocês. Vocês foram enviados nesse tempo final para cumprirem tudo aquilo para o qual Deus os enviou, para serem a imagem e semelhança dele, do nosso Pai Celestial, do Eterno. O tema que temos para hoje também colocamos o reverendo Epifânio Lopes, que aniversaria
o pastor lá em Monterrey, que Deus abençoe também grandemente. Ele também, o irmão também é reverendo Antônio Farias do Brasil, e todos os que estão aniversariando neste mês, que Deus abençoe grandemente. Todos os que estão nos vendo também através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat e da internet, nós saudamos desde aqui, e todos os que nos visitam também dos diferentes países, sejam muito bem-vindos e saiam daqui cheios das bênçãos de Deus, que arde o seu coração de tantas bênçãos que se leva. Que Deus lhes abençoe. Procuramos em Hebreus, capítulo 7, que foi a escritura que o nosso irmão William Soto Santiago usou nesse tema, o Eterno, que foi pregado dia 26 de outubro de 2014, aqui em Cayey, Porto Rico. Hebreus capítulo 7, nós vamos ler de 1 ao 3, onde nos diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu para receber Abraão, que voltou da derrota dos reis, e o abençoou, a quem a si mesmo deu a Abraão os dízimos de tudo, cujo nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salém, isso é, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de vida, senão ação semelhante ao filho, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E aí à direita ele desenha uma estrela de Davi, o Eterno. Podem se sentar, por favor. Nos diz nesse livro de Hebreus, na página 243, parágrafo 93, diz: livro de Hebreus, da mensagem capítulo 7, parte 1. Agora nós queremos notar aqui de novo, assim como vamos com essa escolha desse Melquisedeque, esse grande príncipe de Salém e possuidor dos céus e da terra, agora sendo primeiro, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias nem fim de vida, senão feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora vigie. Ele não era o Filho de Deus, ele era o Deus do Filho. Ele não era o Filho de Deus, Melquisedeque não era, mas ele era o pai do Filho de Deus. Agora esse corpo que ele teve que criar. Isso não tinha que ser trazido através de uma mulher. Assim que com esse corpo criado, ele não podia, ele tinha que fazê-lo a si mesmo, para revelar-se a si mesmo. Ninguém nunca pode ver a Deus. Deus é um espírito. Os olhos mortais não veem estas coisas, a menos que esteja em uma forma como o pilar de fogo, ou o que isso fosse, ou na forma de algum ser que eles viram por uma visão. Mas Deus tem que se revelar a si mesmo através de uma maneira. Agora, isso foi o que o reverendo William Branham viu a coluna de fogo. Agora, um ser humano, um mortal, não pode ver essa manifestação a menos que seja por uma visão ou algo. Mas vejam que ele, ao estar na sexta dimensão e olhar para cá, sim, podia ver essa manifestação. Ele a via dessa forma. E aqui, como vai ver os seres humanos em um homem, em um véu de carne? Veja o simples que é. Mas Deus tem que revelar a si mesmo através de uma maneira. Deus revelou a si mesmo a Abraão na forma de um homem. E escreve como homem.
Ele revelou a si mesmo a Moisés na forma de um homem. Ele revelou a si mesmo aos filhos de Israel na forma de um pilar de fogo. Ele revelou a si mesmo em João Batista na forma de uma pomba. Você veja, ele teve que se revelar a si mesmo nessas formas, quando ele esteve revelando-se a si mesmo na forma de um homem, como rei de Salém, de Jerusalém, não da Jerusalém terrenal, mas da Jerusalém celestial. Ele revelou-se a si mesmo desta forma. Ele foi feito em semelhança ao Filho de Deus. Nesta mensagem também nos fala, intitulado Melquisedeque, o grande príncipe e rei, nos diz na página 18, falando desta escritura que lemos, se ele não teve pai, página 18, nem mãe, nem princípio de dias ou fim de vida, Melquisedeque ainda existe. Isso é certo? Isso é verdade? Amém. Mas feito semelhante, não tendo pai nem mãe, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ele não pode, não teve princípio, não tem fim. Ele não tinha pai ou mãe, mas ele ainda era um homem, veio de Salém. Paz, ele é o rei de paz. Ele é o rei de justiça. Ele não era só um rei, mas ele era um príncipe. E ele é o príncipe de paz. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, o que era, é e o que há de vir, a raiz e geração de Davi. Ele era antes que Davi, em Davi e depois de Davi. Quem foi este sacerdote? Ninguém, senão o Senhor Jesus Cristo encarnado em seu poder magnificante. Ele era o mesmo. Um pouco mais tarde, depois que se encontrou com Abraão, e deu a comunhão a ele, porque era um povo, porque era povo do pacto. Então, através do mesmo pacto, tomamos, e ele estava em uma sombra que Melquisedeque, quando se converteu, ele, em um homem de carne, seria cortado em partes, e seria dada a comunhão, a fragrância do seu corpo partido, assim como tomamos hoje, ou seja, a Santa Ceia, quando se praticava. Ali encontrou Melquisedeque, Abraão, e ele devolveu os dízimos, amém? Abraão, o maior homem da superfície da terra, pagou dízimos a Melquisedeque, o rei de paz, o rei de Salém, o rei de justiça, e ele era um príncipe, e ele era um príncipe, e ele era um rei, e ele era o servo do Altíssimo, do qual foi Jesus. E uns quantos anos mais tarde, ou não muito depois disso, quando Ló havia resvalado e Sodoma havia sido queimada, e quando Abraão foi deixado só com Sara, ali nas terras estéreis, então o seu gado estava morrendo de fome, e parecia que Deus tinha falhado, mas ele tinha uma forte fé para crer. E um dia ele estava sentado na porta da sua tenda, abaixo um grande, que hoje permanece como um memorial, e isso está cercado ali. E Abraão, sentado na porta da sua tenda, da sua carpa, viu a Melquisedeque vir até ele. Sentado à porta da sua carpa, viu a Melquisedeque vir a ele. Eram 3 homens caminhando. E eu apenas imagino Abraão dizer: eu te vi antes. E aqui ele vem, e ele disse: deixa-me, vem meu Senhor, deixa eu trazer um pouco de água para os teus pés. De alguma forma muito profunda, o coração deste homem do pacto sabia que ele era alguém mais do que um homem. Ele falou:
nós somos estranhos, ou seja, Melquisedeque falou, nós somos estranhos, viemos de um país estrangeiro, suas roupas estavam cheias de pó, cheias de poeira, assim estavam, o caminho todo desde a glória. Assim que eles caminharam ali e disseram a Abraão, trouxeram uma coisa para se lavar, e Abraão começou a olhar para eles. Ele entrou na carpa e falou, Sara, para aqui um momentinho só. E ele foi entre o gado, pegou um dos bezerros mais gordo que ele podia encontrar e o matou e o trouxe. E deu àquele homem algo de carne e pão, e leite, e manteiga, e comeram. Agora, quando Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, rei de paz, que não era outro senão, reticências, parte adiantada do Senhor Jesus Cristo, e escreve, Melquisedeque era Cristo. E quando ele encontrou Abraão, deu a comunhão a comer e o abençoou. E aqui está Abraão, encontrando em sua viagem a Sodoma, e o alimentou com carne e pão. Oh, você não vê a conexão entre esses homens? Ele prometeu que o nosso pão e água estariam seguros. E Deus o fará tão certo como estamos aqui sentados. E cada promessa divina tem que ser feita, ele está obrigado a ela. E quando os 2 anjos foram a Sodoma, Abraão permaneceu ali. E ele olhou ao redor, junto com o homem, e ele disse, se eu encontro tantos e tantos, e ele se manteve descendo até 10. E quando ele se foi, então o anjo ou o homem que estava de pé junto a ele desapareceu e se desvaneceu pelo sacrifício. E Abraão disse, eu falei face a face com o poderoso Deus. Melquisedeque, escreve Melquisedeque, é igual Cristo novamente ali. E escreve à esquerda, anjo, Melquisedeque e Cristo nos primeiros planos. Agora, nessa manhã, amigos, se pudéssemos tomar esse véu que está diante dos nossos olhos como carne que nos cega e partisse esse véu de retorno assim e apenas olhar mais além da cortina do tempo para perguntar o que seria isso, eu apenas iria cantar um cânticozinho, um corinho. Eu estou doente do coração e triste. Eu quero ver a Jesus. Eu quero ouvir as doces campainhas, sinos do porto tocar. Se eu apenas pudesse ver e apenas olhar mais além da cortina do tempo, isso me faria mais fé. E fortaleceria minha força se apenas eu pudesse olhar mais além da cortina do tempo. O que estava ali, nesta Jerusalém sobre a terra, então, o que não teve princípio de dias ou fim de anos, e saiu e deu a comunhão a Abraão, que tinha a promessa. E a promessa é estendida a nós, essa manhã, é para cada um de vocês. Podíamos ter mais tempo, desejaria tê-lo sobre este grande tema. Talvez algum dia, depois de que esta viagem termine. Aí ele escreve, Melquisedeque. Nessa mensagem, intitulada Melquisedeque, Rei de Paz, nos diz o nosso irmão William, que foi pregado 9 de setembro de 2016, corrijo. Aqui em Caiei, Porto Rico, diz, Melquisedeque, Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é Melquisedeque. É o mesmo Deus vestido de seu corpo angelical, o seu corpo teofônico, chamado anjo do pacto, ou anjo de Deus, ou anjo do Senhor, como se acostumava a dizer. É o mesmo Deus, o rei Melquisedeque, o rei de justiça e rei de paz, o qual, através da história bíblica, também se vestiu temporariamente de um véu de carne em cada ocasião em que seja manifestado em e através de cada profeta que ele enviou. Nesta mensagem, quem é esse Melquisedeque? Nos diz o reverendo William Branham, na página 22,
Agora, a verdadeira revelação de Melquisedeque vem à vista é que ele era Deus, a palavra. Antes de se fazer carne, Deus, a palavra. Porque ele tinha que ser, ninguém mais poderá ser imortal como ele. Veio, eu tive pai e mãe, vocês também. Jesus teve pai e mãe, mas esse homem não teve nem pai nem mãe. Jesus teve um tempo que começou, aquele homem não. Jesus deu a sua vida, aquele homem não podia, porque ele era a vida. E é o mesmo homem o tempo todo. Eu espero que Deus revele a vocês a mesma pessoa o tempo todo. Ele escreve em cima, Melquisedeque é igual Deus em corpo teofânico. Notem seu título, Rei de Justiça. Agora, Hebreus 7, 2, Rei de Justiça, Rei de Paz. Ele é dois reis. Agora vejam, Hebreus 7, 2, Rei de Justiça. Também é Rei de Paz. Ele é dois reis ali. Agora, posto que ele veio na carne e recebeu em cima o seu corpo, em Apocalipse 19, 16, ele se chama o Rei dos Reis. Ele é todos os três deles juntos. Vem, Rei Deus, Rei Teofania, Rei Jesus. Escreve sacerdote. Em cima de Rei Deus escreve sacerdote, em cima de Rei Teofania escreve e sacerdote, e em cima de Rei Jesus escreve e sacerdote. Ele é Rei dos Reis. Tudo está encontrado exatamente como o seu corpo, espírito e alma. Tudo vem a ser um. Ele também é Pai, o que era primeiro, Filho e Espírito Santo. O Espírito, Rei de Justiça, o atributo do Espírito, Teofania, Rei de Paz, Teofania, e em carne ele era Rei dos Reis, a mesma pessoa. Aí do lado ele escreve alma, Espírito, Rei Deus, Espírito, Teofania, Rei Teofania, corpo, carne, Rei dos Reis. Quando Moisés o viu, Êxodo 33, 2, ele era uma teofania. Moisés queria ver a Deus, tinha ouvido a sua voz, tinha ouvido falar com ele, viu uma sarça ali com uma grande coluna de fogo, e ele disse, quem és tu? Quero saber quem és tu. E ele escreve coluna de fogo. Moisés falou, eu colocarei, se tu me deixar te ver, eu gostaria de ver o teu rosto. E ele disse, nenhum homem pode ver o meu rosto. Disse, colocarei as minhas mãos sobre os teus olhos e eu vou passar. E tu poderás ver minhas costas, mas não meu rosto. Vem. E quando ele o fez, foi a costa de um homem, foi teofania. Então, a palavra que veio a Moisés, eu sou, isso era a palavra. A palavra veio a Moisés na forma de uma coluna de fogo em uma sarça ardendo, o eu sou. E escreve, Moisés viu a Deus em teofania. E escreve o pilar de fogo. Como a palavra da teofania, agora vejam que essa ocasião que ele colocou a sua mão sobre a fenda da penha, ou seja, onde Moisés se pôs, isso vai ser tirado ao povo hebreu para que possam ver. Porque eles estão velados, e isso ali está nos mostrando que eles verão novamente a esse que os libertou, a Melquisedeque, ao rei de Salém, ao rei de paz. Verão ele novamente nesse tempo final. E ele lhes dirá, eu sou.
Como a palavra da teofania, ele veio a Abraão como homem sobre... Agora vejam aí, escreve Elohim, veio o homem a Abraão, 3 deles, e se sentaram debaixo de um... E notem, depois que ele falou com Abraão, porque veio debaixo de um carvalho. Porque veio a ele Abraão, sendo ele da promessa e a mensagem do filho vindouro, e também ele foi profeta da palavra de Deus, que estava confirmando a palavra de Deus, chamando qualquer coisa contrária como se não fosse. Vem quão perfeita é a palavra. A palavra veio ao profeta, e escreve a palavra. E escreve Elohim, Deus em teofania, veio o profeta a Abraão. A palavra veio ao profeta, aí estava Deus em uma teofania. A Bíblia falou que a palavra vem ao profeta, e aqui estava a palavra da teofania. Agora vocês dizem, isso foi Deus? Abraão falou que foi. Ele disse que o seu nome foi e lhe chamou Elohim. Agora, em Gênesis 1, vocês encontram, no princípio criou Deus, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Em Gênesis 18 encontramos que Abraão chamou essa pessoa que se sentou ali e falou com ele, e podia falar os segredos do seu coração, dizer o que Sara estava pensando atrás dele. Abraão falou, é Elohim. Ele estava na forma de teofania. O capitão. Agora encontramos que ele estava então na forma de teofania. Ele chamou o Senhor Deus, Elohim. Agora em Gênesis 18 encontramos que isso é a verdade. Agora notem, havia 3 deles juntos, mas quando Abraão se encontrou com os 3, ele disse, meu Senhor. Mas quando Ló, lá em Sodoma, 2 deles desceram lá, e Ló viu 2 deles vindo, e ele disse, meus senhores. Vem, o que acontecia? Em primeiro lugar, Ló não era profeta, isso é verdade. E nem era mensageiro, nem era o mensageiro. E ele escreve, da dispensação da promessa igual, Abraão foi o mensageiro. Nem foi o mensageiro da hora. Assim que ele não tinha nenhuma revelação dele. É exatamente correto. Ele podia chamar de senhores uma dezena deles. Ele ainda podia falar senhores, mas não importava quantos Abraão viu, ainda foi o seu Senhor. Lá estava Deus, ali estava Deus, ali está Deus. Esse é o Melquisedeque. Notem que depois de que a batalha tinha terminado, Melquisedeque serviu ao seu filho vitorioso a comunhão. Pensem nisso, parte de si mesmo. Agora queremos ver aqui, em tipo aqui, está em vista a comunhão. Depois da batalha, ele deu de si mesmo, porque a comunhão é parte de Cristo. E depois de que a luta, escreve, as eras tenha terminado, depois de que vocês já tenham cansado, então é quando vocês tomam parte de Cristo. E escreve a teofania em cima. Se fazem parte deste ser, o capitão. E ele escreve ali, desenha uma estrela de Davi, escreve, se fazem a palavra. E ele escreve também a encarnação da palavra nos filhos de Abraão. Jacó lutou a noite toda e não quis soltar-lhe até que ele o abençoou. Isso é correto. Batalha pela vida, e depois de que a batalha tenha terminado, e escreve aí, do 7º selo. Então Deus dá a vocês de si mesmo. Escreve a teofania. Isso é a sua verdadeira comunhão. O pão e hóstia apenas a representam. Vocês não devem tomá-la a menos que tenham lutado e tenham se feito parte de Deus. E escreve nascido de novo.
Lembrem, nesse tempo, a comunhão nunca tinha sido instituída, senão até antes da morte de Jesus Cristo, centenas e centenas e centenas de anos mais tarde. E escreve a comunhão espiritual, e escreve também a ceia no final da batalha, na dispensação do reino. Mas Melquisedeque, depois que o seu filho Abraão tinha conquistado a vitória, Melquisedeque se encontrou com ele, deu vinho e pão, mostrando que depois de que essa batalha terrestre tenha terminado, nos encontraremos com ele nos céus. E aí desenha uma pedra angular, escreve Apocalipse 4:1 e escreve: sobe aqui, e tomaremos a comunhão outra vez, será a ceia das bodas. Eu não vou tomar mais do vinho, nem comerei o fruto, até que o coma e o beba com vocês novamente no reino do meu Pai. E escreve ali, com Moisés e Elias, dispensação do reino. No livro das eras também, o editado nos diz, na página 81, desta mensagem, página 81, onde diz, começa dizendo: agora você se dará conta de que Jesus anda só no meio das suas igrejas. Não tem mais ninguém com ele, muito menos pode havê-lo, porque ele conseguiu só sua salvação, e havendo-a comprado com o seu próprio sangue, ele a possui. Ele é o seu Senhor e Mestre, e ele dá a ele toda a glória, e essa glória ele não vai compartilhar com outro. Com ele não tem nenhum papa, nem arcebispo, Maria, mãe do seu corpo terrestre, não está com ele. Enquanto a ele, não se trata do caso de alguém que fala e depois se joga de lado a um pai, porque ele é o Pai. Muito menos joga do outro lado para dar ordens ao Espírito Santo, porque ele é Deus, Espírito eterno. E a sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando vida, e sem ele não haveria vida. A salvação é do Senhor. Escreve do lado: Deus é igual, o Espírito eterno. E à direita aí, na metade desse parágrafo, escrito: Jesus Cristo é Deus, Senhor. E desenha um círculo pequeno e um maior e outro maior. Agora vejam como nós falamos nessa manhã desse livre-arbítrio de Deus. Aqui nessa mensagem também do livro das eras, mas o que não está editado na página 613, aí nos diz Isso é do parágrafo 223, começando na 223. Vamos ver aqui também no folheto, porque no folheto também ele escreveu ali algumas anotações. Vamos ter ali aberto também.
Diz, agora, isso mostrou que ele não entrou pela porta. Agora observe aqui, se um homem tentava entrar no lugar santíssimo, algum mestre da Bíblia, diga-me, se alguém começava a entrar a este lugar santíssimo, sem passar por aqui, ele morria. Aí à direita desenha uma pedra angular e as eras, e a seta dessas orações, a pedra angular. O filho de Arão tomou fogo estranho um dia, algum fogo denominacional, quando não era fogo denominacional, e eles morreram à porta. Isso é correto? Ou foram os filhos de Eli, eu acredito? Os filhos de Eli os levaram para dentro, e quando isso representava os filhos de Arão, o qual era sacerdote, agora tem uma maneira de entrar no corpo. Como é controlado este corpo? E desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Agora observe atentamente. Agora apontem seus lápis. Aqui está a porta desse lado que entra no corpo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, desenharam isso? Agora a primeira porta aqui é visão, olfato, audição, paladar e tato. Aí ele escreve a cada uma delas, aí enumera 1, 2, 3, ouvido, 4, paladar e 5 o tato. Qualquer que seja, não importa. Agora, estes são os sentidos do corpo. Isso é correto? Quantos sabem que 6 sentidos controlam o corpo? Agora nós temos uma alma, depois de que a pessoa passa através disso. Os sentidos estão do lado de fora. Este é o sistema externo. Agora, aqui dentro, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 atributos na alma. Escreve do lado direito aí, os 7 anjos. Agora vocês querem anotar? O primeiro é a imaginação, o segundo é a consciência, o terceiro a memória, o quarto a razão, o quinto é o afeto. Agora, anotaram todos? Se não, deixe-me fazê-lo agora. Vocês têm todos anotados? Visão, paladar, tato, olfato e audição. O corpo, isso é a entrada ao corpo. A alma é imaginação, consciência, memória, razão e afeto. São os sentidos aos atributos, como os sentidos da alma. E a alma, e ele escreve espírito em cima, é a natureza do espírito, e em cima de espírito ele escreve alma. E a alma é a natureza do espírito que está dentro. Porque a alma apenas manifesta uma atmosfera do que está dentro de alguém. Toma o lugar de santificação, a alma, e volta a escrever, espírito. Está ali na mesma categoria. Muito bem. Agora anotaram todos? Todos esses? Tudo isso? Muito bem. E escreve também do lado, corpo, espírito e alma. Agora, para essa porta, só tem uma porta, que é chamada vontade própria. Aqui na mensagem do folheto ele escreve do lado esquerdo, que podem colocar ali no livro, livre-arbítrio. E no livro abaixo, aí escreve também livre-arbítrio. Você é o chefe do que entra aí. Você é o chefe do que entra aí. E o que faz? O que é isso? O corpo tem que ser lavado na fonte, santificado aqui, cheio do Espírito Santo, aqui. E isso se converte no tribunal de Deus outra vez, onde Deus está em seu coração. Se você faz algo errado, diga, oh, isso é mal. E a mão esquerda aí do livro escreve trono de Deus.
Agora, veja o que ele nos escreveu. Vamos ler um momentinho aqui. Dessa anotação, onde ele diz, nesse estudo bíblico onde ele escreveu, o Verbo, Cristo, que estava com Deus e era Deus, criou todas as coisas. Ele era no princípio, e sem ele nada foi criado. De Deus, alma, saiu o Verbo, ser angelical. E de Deus, através do Verbo, através do seu corpo teofônico, angelical, saiu por criação o seu corpo de carne. Jesus, e assim Deus entrou na criação física e se fez parte nossa e nos fez parte sua, do seu ser. Gênesis 1, no princípio, começo da criação. Assim como Deus deu livre-arbítrio ao ser humano em seu estado teofônico e depois em seu estado de carne, Deus também tem livre-arbítrio e o tem estado sempre usando. Deus podia escolher entre o bem e o mal para si mesmo, para ser um Deus bom ou mau, consigo mesmo e com a sua criação. Deus escolheu ser um Deus bom e amoroso, correto, santo e justo consigo mesmo e com toda a sua criação, para o ser humano ser feito à imagem e semelhança de Deus, com livre arbítrio. Deus tem que ter livre arbítrio, que é o sentido da alma. E Deus, como alma, tem que ter, porque o homem, em sua alma, o tem. E tem que ter os 5 sentidos do Espírito. E tem que ter os 5 sentidos do corpo. Em cima ele escreve, no anjo do pacto para criar na 6ª dimensão. E tem que ter os 5 sentidos do corpo. Em Jesus, seu corpo de carne. Para materializar, criar nesta dimensão terrenal. E tem que fazê-lo através de um corpo de carne, e para glorificar nossos corpos tem que fazê-lo por meio de seu corpo glorificado no último dia. Que aí em Filipenses 3, versículo 20 ao 21, aí na escritura que nós também lemos nesta manhã, onde nos diz, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Filipenses 3, 20 ao 21. Agora, nosso irmão Branham continua dizendo aqui, onde nós paramos. Algumas pessoas, na 614, aqui no folheto, na página 46, algumas pessoas, as mulheres dizem, não me condena usar cabelo curto, fazer manicure e usar maquiagem não me condena, qualquer coisa que seja, e aos bailes não me condena, falar uma mentira piedosa não me condena, jogar baralho não me condena, ou ir nas festas de baralho, sabe por quê? Porque não tem nada que me condenar. Isso não faz com que doa a minha consciência. Você tem tanta consciência como uma cobra tem cadeiras. Assim que você não tem consciência, não tem nada ali que doa em você. Por isso quando dizem, isso não importa, vamos nos pintar, vamos usar salto alto, vamos cortar o cabelo, isso não importa, isso não me condena. Você não tem consciência. Isso ele diz, Deus disse através de irmão Branham. Você é do mundo. Mas eu desafio para que permita que Jesus Cristo entre aqui, ou seja, na alma, e tente fazer uma vez. Irmão, você vai ser condenado tanto que você vai se retirar e vai sacudir essa coisa da sua cabeça, tão seguro de que como estou de pé aqui, porque Ele é santo.
Escutem isso, eu estou citando a Escritura. Se amais estas coisas que são do mundo, que é o mundo, as coisas do mundo, é porque o amor de Deus nem sequer está em vocês. Como é o livre-arbítrio, a vontade própria? Por que chamam isso de vontade própria? Irmão Branham? Porque coloca o homem e uma mulher novamente, assim como Adão e Eva, no jardim do Éden. Vontade própria os coloca o livre-arbítrio que eles podem escolher. Estamos voltando novamente ao Éden, onde foi colocado lá Adão e Eva. Vejam, eles escolheram por seu livre-arbítrio sobre o que? As duas árvores. Vontade própria. Isso é morte. Isso é vida. Ele fala da árvore da ciência do bem e do mal e estava a árvore da vida. Estavam os dois ali. Isso é vida, vontade própria. Imoral, reticências, livre-arbítrio. Deus colocou o primeiro homem, Adão, e a Eva aqui mesmo com livre-arbítrio. Ele coloca vocês no mesmo lugar. E a única forma em que vocês podem ajeitar essas coisas aqui dentro é sua vontade própria. Ou seja, não fazer o que fez Eva, que ouviu ali a serpente. Podem mudar a cena. Vejam, estamos mudando a cena do Éden. Aleluia, a sua própria vontade. Vocês têm que desejar fazer a vontade de Deus. Vocês têm que se afastar da sua própria vontade para permitir que entre a vontade de Deus, porque esse é o único canal que conduz ao coração. E do lado esquerdo, no parágrafo, aí nesse parágrafo 231, ele escreve véu. Um pouquinho mais abaixo escreve tudo isso nesse parágrafo. Desde o princípio escreve véu, depois faz 3 círculos, alma, espírito e corpo, certamente representa isso. Nesta ocasião ele não escreve os 3 círculos, um pouquinho mais abaixo disso, uma pedra angular e a parte assim das eras, e um pouquinho mais abaixo disso, livre-arbítrio. Vocês podem se unir à igreja. Aqui na mensagem, no folheto, nesta parte ele escreve livre-arbítrio, escreve o único canal. Livre-arbítrio é igual ao sentido da alma. Vocês podem se unir à igreja, vocês batistas e presbiterianos, e vocês metodistas e peregrinos de santidade, podem vir à santificação, mas tem que querer fazer a vontade de Deus, vontade própria, para permitir que o Espírito Santo entre aqui para produzir. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas sobre os doentes, porão suas mãos ou tomarão em suas mãos coisas mortíferas e mais. Estes sinais seguirão aos que deixaram que a sua vontade chegue a ser a minha vontade. E as obras que eu faço, eles as farão também. Espero que não passe despercebido de vocês. Tenho um desejo de fazer a vontade de Deus. Vocês veem o que eu quero dizer? E aí do lado esquerdo, outra vez desenho os 3 círculos, um dentro do outro, e uma pedra angular e as eras. Agora o nosso irmão William continua dizendo: este Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e fim de tempo, é o mesmo sempre, o mesmo Deus, o qual depois se criou um corpo de carne no ventre de Maria, o qual nasceu e veio a ser o véu de carne, no qual Deus, Melquisedeque, se encarnou no meio do povo hebreu para realizar a obra de redenção. Nesta mesma mensagem, quem é este Melquisedeque? Um pouquinho mais adiante, aí na página
27, abaixo para a 28, diz: isso é o nome do Pai. Se eu venho no nome ele escreve o nome. Se eu venho no nome do meu Pai, vocês não me recebestes, veio? Certamente ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E este Melquisedeque se encarnou, ele se revelou como filho do homem quando ele veio como um profeta. Ele veio em 3 nomes: de um filho, o filho do homem, o filho de Deus, o filho de Davi. E escreve Melquisedeque encarnado. Quando ele estava aqui no mundo, ele era um homem para cumprir a Escritura. Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. Assim que ele teve que vir como um profeta. Ele nunca dizia: eu sou o filho de Deus. Ele dizia: eu sou o filho do homem. Creis no Filho do Homem? O nome de outro filho, Filho de Deus, o invisível, o Espírito. Escreve Teofania. E quando ele vem outra vez, ele é o filho de Davi para se sentar sobre o seu trono. E escreve Apocalipse 19. E escreve ali também Filho de Davi para sentar-se no trono. Agora no livro de citações, na página 107, parágrafo 928, veja, diz: Deus veio e se fez como eu, para poder tomar os meus pecados sobre ele, e assim fazer-me como ele. Amém. E ali vemos o seu grande propósito de ter filhos e filhas de Deus, porque ele é o Pai eterno. E escreve ali o Pai eterno, escreve em cima. O Pai eterno, os filhos e filhas de Deus. E à direita uma pirâmide e as eras. Continua dizendo aqui o nosso irmão William: portanto, este Melquisedeque, o Rei de Justiça e Rei de Paz, é o mesmo Deus, e quando se manifestou em carne humana em toda a sua plenitude em Jesus, quando ele falava de si mesmo, se identificava como Filho do Homem, porque se identificava como profeta. O título de Filho do Homem é título de profeta. E aí estava Melquisedeque, encarnado no meio do povo hebreu. Nesta mesma mensagem, quem é este Melquisedeque? Aí um pouco mais adiante, na página 33, nos diz, 33 abaixo: enquanto Jesus estava sentado ali, essa mulher veio aproximadamente às 11. Ele circula às 11. Veio. Ela não podia vir com as virgens quando elas vinham na manhã procurar sua água, pegar sua água. Elas tinham que esperar. Ela tinha que esperar até que todas elas, reticências, elas não se juntavam como fazem agora. Ou seja, esperava que todas as que viessem cedo, e já como que em torno das 11, então ela se aproximava ali. Ela estava marcada. Então ela saiu para procurar um pouco de água. Ela tomou a velha e pôs o gancho sobre os jarros e começou a descer. Ela ouviu alguém dizer: mulher, dá-me de beber. Agora lembrem, esse Melquisedeque, este é Jesus ontem. Escreve Melquisedeque é igual a Jesus, o Filho do Homem.
Este Melquisedeque, este é Jesus ontem, o Filho do homem. Ali em cima ele escreve, o Filho do homem. E ela se virou e viu um judeu. Ela falou, Senhor, não é conveniente que um judeu peça qualquer coisa a um samaritano. Eu sou uma mulher de Samaria. E tu falou fora de ordem. Tu não tinha que ter me pedido tal coisa como essa. Nós não tratamos um com os outros. E ele falou, mas se tu conhecesse quem está falando contigo, me pedirias de beber. E desenhe uma estrela de Davi. E ela disse, como tu vai tirar? O poço é fundo e tu não tem com que tirar, porque ela tinha ali o balde e ela estava descendo, baixando. E ele disse, a água que eu te darei vai ser água que salte para a vida eterna. E então veja o que ela disse. Ele disse, vai buscar o teu marido e vem. E ela falou, não tenho marido. E ele falou, falaste a verdade, porque já tiveste 5 maridos e o que tu tem agora não é o teu marido. Isso disse com verdade. Veja a diferença entre essa mulher e aqueles grupos de sacerdotes. Ela sabia mais sobre Deus que todo aquele grupo de sacerdotes juntos. E ela disse, Senhor, parece-me que tu és um profeta. E ela disse, faz 400 anos que não temos um, agora é o que ele vai ser. Isso foi o sinal do Messias, porque ele era o Filho do homem. Disse, isso é o que ele vai fazer quando ele venha. Tu tens que ser um profeta. E ele disse, eu sou ele. Ninguém mais podia falar isso. E desenha uma estrela de Davi e escreve, o sinal do Messias. Ela deixou o seu jarro e correu à cidade e disse, vem ver o homem que me falou o que eu fiz. Esse não é o verdadeiro Messias? Agora lembrem, ele prometeu fazer a mesma coisa no fim da raça gentia. E desenha uma estrela de Davi. Os judeus tinham tido 4.000 anos para procurar a esse Messias. E escreve, no fim da raça gentia, 4.000 anos ensinando que ele viria aos judeus. E total, veio aos seus e os seus não o receberam. 4.000 anos de ensinar que ele viria. E o que ele faria quando chegasse ali. E eles falharam em ver, falharam em reconhecê-lo. Quando ele se deu a conhecer, nos mesmos termos da Bíblia, que ele disse que faria, quando ele tinha sido uma teofania, e então se fez carne e habitou entre nós, eles falharam em vê-lo, e chamaram suas obras as obras do diabo. E aqui escreve, Melquisedeque é igual Jesus. Em cima do parágrafo e embaixo também escreve Melquisedeque é igual Jesus. Agora tivemos 2.000 anos de ensinamento descendo através da Igreja Católica, depois dos Apóstolos. Então descemos Católica Romana, Grega e assim sucessivamente adiante, a era de Lutero, Wesley e todos os demais, 900 organizações diferentes descendo. Tinham o ensinamento de todas essas eras. Ele prometeu que pouco antes do fim do tempo, ou que o tempo do fim viesse no quadro de Sodoma e Gomorra, se repetisse, como foi nos dias de Sodoma, assim será a vinda do tempo do fim. O Filho do Homem se revelará outra vez. E aí escreve, 2.000 anos ensinando que vem aos gentios. E escreve também, Jesus, Filho do Homem, revelado hoje. Tem uma parte que ele escreve também, 2 dias é igual 2.000 anos. Agora nosso irmão William continua dizendo, está prometido que para o tempo final haverá uma manifestação na igreja do Senhor Jesus Cristo, de Melquisedeque, no meio da sua igreja, para trazer as bênçãos prometidas para esse tempo final à sua igreja, dar-nos a revelação da sua manifestação do último dia e dar-nos assim a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na página
145 do livro de Citas, parágrafo 289, nos diz: Ele está aqui e prometeu fazer a mesma coisa, e prometeu que viria um tempo nos últimos dias, segundo Malaquias 4, e segundo São Lucas, que ele apareceria outra vez em forma humana entre o seu povo, e faria as mesmas coisas e revelaria as mesmas coisas, o mesmo sinal do Messias. E aí escreve HH, ou seja, filho do homem, H.H. últimos dias. Agora, para que diz? Diz aí que está prometido nesse tempo final. Esta manifestação no meio da igreja, ele diz, para trazer as bênçãos prometidas para a sua igreja e dar-nos a revelação da sua vinda, ou seja, a revelação do sétimo selo, para dar-nos a fé, para sermos o quê? Transformados, do qual isso está nos trovões, página 104 dos selos. E eu creio que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para equipar a noiva para ter a fé de rapto, porque com o que temos agora não poderemos subir. Tem algo que tem que vir para nos equipar, porque como estamos agora, podemos ter apenas fé suficiente para a cura divina. Temos que ter fé suficiente para sermos transformados em um momento e sermos tirados dessa terra. E veremos mais adiante, com a ajuda de Deus, onde está isso escrito. Na 212 também nos fala dessa promessa. Página 212 diz: a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não teve um avivamento, ainda não teve ali um avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Será preciso esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. Vejam, para isso é essa manifestação de Deus no meio da sua igreja. E aí tem várias anotações. Agora vejam nessa mensagem, onde nos diz, esse que lemos foi de sexta, que foi a introdução, e esse extrato que eu vou ler agora é de domingo, intitulado Melquisedeque, o Rei de Paz, domingo 11 de setembro de 2016, aqui em Porto Rico. Diz: portanto, tem grandes promessas para esse tempo que Melquisedeque cumprirá nesse último dia. A primeira manifestação do Filho do Homem em misericórdia, diz o reverendo William Branham, que se cumpriu. E diz: e a próxima vez será no juízo, em juízo, ou seja, que vai vir como juiz de toda a terra para reclamar o que ele redimiu com o seu sangue e falar o juízo que há de vir sobre o planeta Terra. Disso nos fala na página 22 do livro de Citas, parágrafo 153. Nos diz: o Filho do Homem agora está sendo revelado desde os céus. Virá depois de um tempo, irmão Branham.
É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo à igreja. Riram e escarneceram ele. A próxima vez que ele revele a si mesmo será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram em sua maneira de graça, seu dia de graça, melhor. E ele escreve Elias e Moisés. Agora vejam que depois dessa manifestação de Filho do Homem no reverendo William Branham, em misericórdia, diz que a próxima ocasião em que Deus estaria manifestando esse título de Filho do Homem e Filho de Davi, vejam, será em juízo. Agora, o nosso irmão William continua dizendo, portanto, na visitação de Melquisedeque para o último dia, tem grandes bênçãos para os crentes em Cristo. E também haverão grandes problemas, tanto de saúde como do meio ambiente, dos ecossistemas, e haverá inúmeros problemas no lapso de tempo de 3 anos e meio, que corresponde à grande tribulação. Na página 121, do livro de citações, parágrafo 1074, nos diz: ele era Elohim, manifestado em carne humana, portanto, roupa humana, comendo comida humana. Amém. Um sinal que os últimos dias Deus aparecerá outra vez em carne humana. Amém. Jesus disse: o que eu faço, isso tu também farás. E como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. E em cima aí, diz será a vinda do Filho do Homem, aí ele escreve Cristo em um profeta. E em cima do parágrafo, escreve, o que eu faço, isso farás tu também, disse Jesus. O que eu faço, isso farás tu também, disse Jesus. E escreve também, Elohim é igual, Deus em carne. Agora nosso irmão William continua dizendo, mas essa etapa, também conhecida como a terceira etapa, será uma manifestação que o mundo verá, embora não vai ter misericórdia lá. E também as virgens insensatas verão essa manifestação, e também a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo terá essa manifestação em seu meio. A manifestação de Melquisedeque em teofania, manifestado por meio de carne humana, na manifestação do Filho do Homem em sua vinda. Simples assim. Nessa mensagem também, aí na página 36, da mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, diz: quem é esse Melquisedeque então? O que é o mesmo ontem, nunca teve pai, nunca teve mãe, ele nunca teve princípio de dias nem fim de vida. Ele se encontrou com Abraão, e que tipo de sinais ele ouviu? Então, quando ele se fez carne, ele disse que havia de se repetir outra vez pouco antes do tempo do fim. Vocês creem nisso? Eu creio. Vamos orar? Querido Deus, creio nas Escrituras, que tu disseste que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sinceramente, em meu coração, Senhor, eu sei que algo está por acontecer, não posso identificar estritamente. Tenho medo de falar qualquer coisa. Senhor, tu conheces o coração do teu servo. E ele escreve ali, identificá-lo hoje. Melquisedeque é igual Elias e Moisés.
Quantas vezes, através das eras, quando tu envias coisas, as pessoas falham em recebê-lo. O homem está louvando a Deus constantemente pelo que ele fez e dizendo que grandes coisas ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo. Tem sido assim pelas eras. E escreve: as pessoas louvam a Deus pelo que fez e pelo que vai fazer, mas ignoram o que está acontecendo. Mas ignoram o que ele está fazendo. Tem sido assim pela era. Porque a igreja romana faltou em ver São Patrício como profeta de Deus? Porque mataram a Joana d'Arc quando ela era uma profetisa? Queimaram ela como uma bruxa. Pai, tem sido sempre assim. Tu ocultas dos olhos dos sábios e prudentes nenhuma maravilha que tu dissestes a esses sacerdotes. Vocês enfeitais os sepulcros dos profetas e foram os que colocaram eles ali. Depois que eles partiram, eles veem o seu erro. Eles veem o seu erro. Eles sempre te perseguem, Senhor, em qualquer forma que tu vens. E escreve: te perseguem na forma em que vens. Desce João, esse nem come. Qual é essa escritura? Ou seja, veio João que nem comia, ou seja, era normal, porque ele se alimentava ali, ele nem bebia. Tinha dito desde o ventre, tinha sido dito ali a Zacarias que a sua esposa Elizabeth teria um filho, que não bebesse vinho, nem cidra, que seria ungido com o Espírito Santo mesmo desde o ventre da sua mãe. E falavam dele: esse nem come. Vamos lá, Mateus 11, vamos ver. Ou seja que não tem como entender as pessoas. Mas o incrédulo, por qualquer forma que Deus cumpra a sua palavra, como queiram a criticam e como queiram a rejeitam. O incrédulo vai ser sempre incrédulo. Pintem bonito, pintem feio, do mesmo jeito. Mas o escolhido de Deus olha atrás do véu. O escolhido de Deus olha as promessas. Eles não ficam olhando a maneira provista por Deus, como é. O importante é que essa maneira provista por Deus seja a maneira de Deus cumprir as suas promessas. E com isso já se resolve. João 11, 18. Pois veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem: tem demônio. Então, ficamos com o quê? Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aqui o homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Vamos ver como fala em Lucas. Lucas 7. Mas pensa, sempre lembrem, sempre tropeçam com o véu de carne. Tem sido sempre assim isso. 7:33 diz: aí escreve: porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. E escreve João, ou seja, João Batista. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E escreve aí Jesus. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E desenha aí uma estrela de Davi. Agora vejam como diz aí: te perseguem na forma em que vens.
Agora, continua dizendo o nosso irmão William, por isso Cristo Jesus, quando falou da segunda vinda, falou da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e seus anjos são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Elias e Moisés no último dia, no meio do povo do novo pacto e depois no meio do povo do antigo pacto, o povo hebreu. E nessa mensagem deste livro, Adotados, destas três partes que aí, ou quatro partes, do tema Adotados, na página 122 e 123, desse a 153, aqui nos diz Deus conhecia sua confiança em Jó. Deus conhece quanto pode confiar em ti. Ele conhece quanto pode confiar em mim. Mais do que falamos agora é colocando a esse filho. Agora, na Bíblia, quando terminou a batalha, quando tudo terminou, então, qual é o próximo que fazemos? Qual é a coisa que fazemos depois de terminar a batalha? Vocês sabem o que fazemos? Recebemos a Melquisedeque. E aí desenha uma pedra angular e as eras, uma estrela de Davi do lado e a seta, a pedra angular. E em cima da pedra angular escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, 10, do 1 ao 11, e 15, versículo 5. É 15, versículo 5, 155 deve ser. Aí na página. Deve ser uma página. Apocalipse 19, Apocalipse 10, vejam, essa é a vinda do Senhor, a vinda do anjo forte. E depois que terminar a batalha diz, ou seja, tudo isso aí nos mostra que em cima, na pedra angular, é que recebemos a Melquisedeque. Ele escreve também do lado esquerdo a adoção. Continua dizendo aí, está prometido que haverá uma manifestação plena no cumprimento da visão da carpa, chamada a terceira etapa, que será manifestada no meio do povo do pacto, do novo pacto, onde estará Melquisedeque em Espírito Santo manifestando-se, o anjo do pacto no meio da sua igreja, e onde nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Como foi que Abraão e Sara foram rejuvenescidos? Foi com a presença de Melquisedeque, de Elohim, e ao redor dessa palavra foram rejuvenescidos. Portanto, na manifestação de Melquisedeque, de Elohim, no meio da sua igreja, na era de pedra angular, a igreja noiva será rejuvenescida, será transformada. Agora, como é que ele faz? Veja no livro de citações. Vamos ver dois lugares aqui. Na página 26, nos diz, parágrafo 220, diz, em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre tem morado no homem. O homem é o agente de Deus. E aí à esquerda, uma estrela de Davi, ele desenha, em cada geração fala ao seu povo por lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. E aqui no parágrafo 220, em cima ele escreve, Deus sempre tem usado o homem como o seu povo. E desenha aí uma pedra angular à esquerda. E veja também na 118. Vamos ver aqui também.
Parágrafo 10:45 diz: Deus não faz nada fora do homem. O tempo todo trabalha através do homem, porque Ele tem que usar o homem para expor o seu atributo de Salvador. E sendo que tem que fazer isso, vira ao seu redor e faz o homem o seu sócio. E não faz nada ele senão por meio do homem. E escreve: Deus faz tudo através de profeta, que é o seu sócio. Deus faz tudo através de profeta, que é seu sócio. Em um estudo bíblico ele também escreveu ali, falando desse Melquisedeque. Veja o que ele escreveu ali. Ele diz, escreve: Melquisedeque estará novamente na terra no último dia, ministrando através do seu anjo, assim como esteve através de cada anjo mensageiro em cada uma das 7 eras, e como esteve em Jesus, o mesmo que esteve com Abraão e o abençoou ao dar-lhe pão e vinho. E Cristo, Melquisedeque, nos dá pão, que é o seu corpo, e vinho, que é o seu sangue, e nos dá o corpo teofânico, e nos dá o corpo físico glorificado. Esse é o eterno, Melquisedeque, no meio do povo, o qual está nesse tempo final, recebendo em cima, na era da pedra angular, o eterno. Nos coloquemos de pé e assim deixamos nesse tema que temos para hoje, o qual é bem abrangente. Aí está tudo. E aí veremos nessa mensagem tudo o que Deus nos trouxe através do nosso irmão William. Vejam outra coisinha mais aqui. Nessa mensagem que está no livro de Eras, é um lugar aqui onde ele nos falou, na página 27, ele diz: onde está o Espírito Santo? Aqui no trono, brilhando em cada era da igreja. Essa era da igreja está se refletindo atrás dessa maneira as vozes de Deus, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. Sempre haviam vozes e 7 lâmpadas acesas, 7 espíritos, os quais são os 7 espíritos de Deus, e desenha uma pedra angular e a seta a pedra angular. Agora, onde estaria Melquisedeque, o anjo do pacto, nesse tempo final, soando, falando os 7 trovões em cima, na pedra angular? E aí é onde ele diz: quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, vejam, é aí na era da pedra angular, o eterno. Deixamos assim conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.